acredito que vai passar logo. Oi pessoal, quem tá entrando, bom dia. Checa pra nós, por favor, áudio e imagem. Áudio e imagem, como está? Estão conseguindo ouvir a gente? Esse barulho ao fundo tá incomodando? Estou com um caminhão de obra aqui, aqueles caminhões de cimento, e aí o barulho tá um pouquinho alto pra nós. Aí a gente quer saber se pra vocês o barulho tá ok, pra gente poder começar. Por isso que nós demoramos uns 10 minutinhos, que foi para poder dar uma queda na intensidade do barulho, tá? Bom dia, Davi, e bom dia, Ana. Áudio e imagem ok. Ótimo, então, gente, ó. Então vamos. Aí, se acaso o áudio ficar muito... Desculpa, se o barulho ali ficar muito alto, vocês falam aí pra gente, que aí a gente espera mais um pouquinho, depois a gente continua, né? Exatamente. Aí espera só o pessoal entrar, que aí a gente vai dando, senão a gente não começa nunca, né? O pessoal falou que já tá terminando também. Aí eu acredito que daqui a pouquinho o barulho para. Enquanto isso, deixa eu dar um recado antes que eu esqueça, né, Gleice? Amanhã a gente tem aula 11 horas, não é? Novamente? Mesmo horário. Mesmo horário. E aí, eu vou tentar fazer isso lá da minha casa, tá? Pra gente ver se a gente consegue fazer pelo YouTube, porque utilizar o Instagram não tá dando certo. Então, amanhã, a gente tem o nosso encontro novamente, só que a gente vai tentar fazer isso lá da minha casa. E aí, aos pouquinhos eu vou adaptando e vou melhorando, para que a gente possa fazer pelo YouTube, tá? No canal. E aí eu passo para vocês depois direitinho durante o dia, como que vai ser, pra gente melhorar um pouco essas aulas, porque pelo Instagram tá complicado. Exatamente. Tanto que vocês viram, né, como que ficou a aula, a última aula que a gente foi passar, e para vocês também tá ficando complicado acompanhar a aula, né? Então, nós vamos fazer essa adaptação para poder melhorar e ficar mais prático ainda de vocês conseguirem absorver todo o conteúdo que vocês precisam nesse momento, tá? E dando certo, adaptando, a partir do momento que eu organizar um esqueminha legal da minha casa, alguma dúvida, algum exercício, eu posso sentar, gravar, mandar para vocês. Então, eu acho que vai ficar mais fácil a questão da nossa conversa, tá? Então, amanhã vamos tentar fazer isso. E aí, às 11 horas, normalmente, vamos tentar fazer, tá bom? E aquela aula que deu problema, a upar no YouTube, nós vamos aí eu vou gravar repostar ela, né, já? E gravo lá. Olha, eu vou diminuir sobre o... Ele acabou de entrar. Deixa eu falar bem. Will, eu sei que você está aí, tá? Nós já conseguimos organizar aqui o tripé e colocar o telefone direitinho. Então, não precisa subir tão rápido aqui para sua sala mais, tá? Muito obrigada, Jana. Pode começar e vou desativar os comentários, tá? Will, estou chegando. Precisa mais não, Will. Não, eu preciso dele pra gente não... Ah, mentira, precisa sim. A Jana precisa de você. I need you. Preciso do Will, tá? Vamos lá? Começando, na verdade, a nossa aula de hoje é uma continuação da aula passada. E alguns alunos pediram, então, claro que se vocês pedem, no outro dia eu trago. Vocês, né? Óbvio. Vocês mandam. Ó, pediram para eu situar aonde que está a matéria do material, tá? Então, a introdução da química orgânica está no livro 2, capítulo 5, na frente 1. As aulas que eu planejei de química ambiental e polímeros, eu planejei mais olhando aquilo que caía nos vestibulares, que foi uma pesquisa que eu fiz antes de montar a lista de exercícios de vocês,
do que mexendo com o material de vocês. Eu, para falar a verdade, eu nem tinha esse material de química ambiental, por exemplo, disponível na minha casa. Então eu montei uma aula pensando naquilo que mais cai e tudo. Agora, a orgânica, a gente não tem como fugir. A gente precisa ter um desenvolvimento de orgânica para chegar naquilo que mais cai, que é funções. Então a gente precisa iniciar e seguir o material, tá? Por isso que os alunos ficam pedindo, e aí tá aqui para você situar, tá? É no livro 2. Quem já tem o livro 2 já vai olhar aí. A aula passada a gente começou e hoje a gente termina fazendo classificação de cadeia carbônica, ok? Para iniciar essa classificação de cadeia carbônica, uma dúvida também que me falaram, que me pediram, era para encontrar a fórmula molecular de compostos. Porque na aula passada eu mostrei para vocês a fórmula de linha, que também é chamada de traços, a fórmula estrutural plana, condensada, e alguns alunos me disseram que a hora que vai contar a fórmula molecular pela fórmula de linha, fica um pouco confuso. Então, antes de iniciar a parte de classificação de cadeia, eu trouxe esse composto, se não me engano é uma auxina, só para a gente ver a quantidade de carbonos, de hidrogênios, de oxigênio, para a gente encontrar essa fórmula molecular, para que eu possa, então, de certa forma, elucidar aquilo que me perguntaram durante a semana, tá bom? Então, rapidinho, antes de iniciar a cadeia carbônica, vamos contar comigo a quantidade de carbonos, hidrogênios, nitrogênios, oxigênios, enfim, a quantidade de elementos que eu tenho nesse composto orgânico. E aí, encontrar essa fórmula molecular. Outra pergunta que me fazem: quem vem primeiro? Em geral, você coloca carbono, hidrogênio e depois você coloca os compostos. Existem algumas variações que podem ocorrer, mas em geral, carbono e hidrogênio, você não tem modificação. Então, ó, se eu vou escrever a fórmula molecular, quem que eu vou encontrar a quantidade primeiro? De carbonos. Então, vou colocar aqui, ó, carbono, hidrogênio, e aí eu posso colocar os outros que eu tenho. Nesse caso aqui eu tenho nitrogênio e oxigênio. Então, ó, nitrogênio e oxigênio, ok? Mas sempre começa pelo carbono, depois pelo hidrogênio, tá bom? Então, vamos lá? As dúvidas. Como que eu vou encontrar os carbonos? Eu não consigo, lembra? Cada vértice é um carbono. Então, cada lugar que você vai contar o pontinho é um carbono. Então, por exemplo, ó, aqui nessa parte fechada, eu tenho um carbono aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Observa que são os vértices. Aí, quando eu tenho essa parte aqui, eu acho que a dúvida maior foi que as pessoas estavam contando carbono aqui. E na verdade eu não tenho. Eu tenho um nitrogênio aqui, tá vendo? O nitrogênio está fazendo uma ligação química com esse carbono. Acredito que tenha sido isso a dúvida do pessoal. Mas aqui eu tenho um vértice, olha só. Um pontinho ali. Então eu vou colocar aqui em vermelho, ó. O mesmo acontece aqui. E o restante está escrito de forma condensada. Então vamos tentar ver quantos carbonos eu tenho nessa estrutura. Observa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 carbonos, vamos de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 carbonos ali naquela estrutura. Ok? O que mais as pessoas têm dificuldade, eu acredito que nem seja só os carbonos, os hidrogênios, porque lembra, se eu tenho uma fórmula de traços, eu tenho que subentender aonde que está o hidrogênio. Ele não está ali na verdade, né? Ele não está explícito ali para mim. Eu tenho que ver que ele existe naquele lugar. Então, ó, se eu estou falando que cada carbono faz 4 ligações, e nós aprendemos isso na aula passada, aqui, esse carbono aqui está fazendo 1, 2,
3 ligações. Então eu só tenho mais um hidrogênio aqui. E aí o aluno fala assim, onde você viu essa terceira ligação? Vou pegar o paninho aqui, ó. Cuidado pra não escorregar, viu, gente? Ah, é? Só faltava isso, né? Não. Terminar meu dia. Aqui. Lembra que se é um anel aromático, a gente desenha uma bolinha representando aquela ressonância, aqueles híbridos de ressonância que tem no anel. Mas na verdade aquele anel tem 3 ligações duplas. Então é como se fosse assim, assim e assim. Só que na verdade é mais indicado que a gente escreva uma bolinha, tá? Porque falar onde elas estão certinhas, eu não sei te dizer às vezes, né? Então você tem que contar com aquela ligação. Se tiver a bolinha, lembra, tem 3 ligações duplas ali dentro. Então olha só, de onde que eu tirei essa outra ligação? Ó, 1, 2, 3. Então para dar 4 ligações está faltando o hidrogênio. E assim eu vou seguir. Olha só, esse carbono. 1, 2, 3. Aqui então tem o hidrogênio para dar 4 ligações. 1, 2, 3. Para dar 4, falta 1. 1, 2, 3. Para dar 4, falta 1. Tá vendo? Eu vou continuando. Esse carbono aqui, ele ligou 1, 2, 3, 4. Ah, não. Então ele já fez 4 ligações. Vou de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Já deu. Esse aqui. 1, 2, 3, 4. Já deu. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Já deu. E aqui 1, 2, 3. Tá faltando um hidrogênio. Bom, os carbonos ali que eu vi, então os hidrogênios que estavam implícitos ali, né? Agora eu vi. O nitrogênio faz quantas ligações? Ele está na coluna 5A. Para completar o octeto, quanto que falta? 5, 6, 7, 8. O nitrogênio faz 3 ligações. Mas ó, esse nitrogênio aqui está fazendo 1, 2. Então tem um hidrogênio escondido aqui também. Aqui, esse carbono fez 1, 2, 3, 4. E esse aqui, esse esquema que está escrito aqui, é a mesma coisa que C dupla O, OH. Então o que acontece? C dupla O, OH. Esse carbono já está fazendo 4 ligações. Vamos ver mais ou menos quanto que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 hidrogênios. Pegaram a ideia da coisa? Quantos nitrogênios eu tenho? Ó, seguindo a minha estrutura, eu só tenho esse. Um só. Você não precisa escrever. N1, assim, a gente nem utiliza. Se é 1, é porque ele já está ali, tá? E oxigênios, eu tenho 1 e 2. Então, qual que é a fórmula molecular? C10, H9, NO2. A gente não utiliza, a gente engole esse umzinho aqui. Tá aqui a fórmula. Caiu esse composto aqui em uma das questões e o pessoal não estava conseguindo entender como que chegaram na fórmula molecular. Por isso que antes de iniciar a cadeia carbônica eu resolvi trazer, porque aí se é alguma dúvida de todo mundo a gente resolve, tá? Mais alguma dúvida? Libera para mim, por favor. Que aí se não tiver dúvida, vou seguir então a aula de hoje de verdade, verdadeira, que é a cadeia carbônica. E aí, pessoal? Entenderam ou mais alguma dúvida? Podemos seguir? E aí? Tudo certo? Vamos aguardar. Por enquanto ninguém mandou nada. Então tá todo mundo craque. Ó, o Davi mandou um joinha. Então, beleza. Tem mais? O João Vitor também. Pode ir seguindo. Então vamos começar a classificação de cadeia carbônica.
E antes de falar qualquer classificação, presta atenção no nome. Classificação de cadeia carbônica, certo? Então você vai prestar atenção em ligação de carbono com carbono, ok? Tudo certo? Tudo certo. Vamos habilitar aí que a gente vai continuar. Uma observação que eu coloquei foi na palavra alifática, tá bom? Toma cuidado na hora que você vê numa prova, numa questão, num exercício, a palavra alifática. Você vai ver que existe mais de uma interpretação sobre ela. Então, às vezes, você peca na interpretação de uma resposta por causa desse esqueminha que tem aqui. Já vi das duas classificações, das duas interpretações, tá bom? Então, eu vou deixar para falar dela por último, porque ela tem um pouquinho de ambiguidade, vamos dizer assim, então eu vou deixar ela por último, tá bom? Então, vamos começar. Gleice, traz para mim, por favor. Então, vamos lá. Muito cuidado. Só esse pedacinho aí da aberta, fechada e mista. Isso, por enquanto. Vou trocar de cor. Vou pegar meu verde. Rosa, verde. Tudo certo aí? Sim. Então vamos começar. Viu que eu coloquei C. Então beleza, olha. Eu vou classificar a cadeia carbônica, tá bom? Primeira classificação que você pode fazer. A sua cadeia carbônica, ela pode ter característica de cadeia aberta, fechada ou mista. Ela não é aberta e fechada ao mesmo tempo, tá bom? Ou ela é aberta, ou ela é fechada. Agora, se ela tiver os dois conceitos ali, aí você vai chamar de mista, tá bom? Então, vamos lá. Quando que eu posso chamar a minha cadeia carbônica de uma cadeia carbônica aberta? Aquilo que é aberto de cadeia carbônica, você vai considerar extremidades. Então, eu tenho um início, eu tenho um fim. Se está aberto, tenho então um início e um fim. Lembra, eu tenho então extremidades. Então, olha só, extremidades. Eu tenho um início e tenho um fim. Aí, olha só, eu coloquei as 4 fórmulas só para a gente relembrar. Essa fórmula é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa em relação ao composto. Então, ó, aqui é o butano. Butano é um composto orgânico, que a gente vai ver depois como dá nome e tudo mais, que é um dos compostos que tem no GLP, que é o nosso gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo, tá? Tem propano na maior quantidade, mas tem butano lá também. Esse butano eu escrevi na fórmula condensada, na fórmula estrutural plana, na fórmula de linha ou traços, e você ainda pode ter a fórmula de linha ou traços misturada com fórmula condensada, olha só. Ao invés de eu deixar esse carbono aqui, sem escrever os hidrogênios, eu deixo ele em evidência. Então, esse carbono está escrito aqui na fórmula condensada. Esse carbono está escrito aqui na fórmula condensada. Só lembrar também que não faz diferença nesse momento eu escrever CH3 ou H3C. Tanto faz, tá? Então, CH3 de qualquer forma. Observa que de todas as maneiras que eu escrevi, eu tenho um início e eu tenho um fim. Eu tenho início, fim, início, fim, início, fim. Eu tenho extremidades. Quando isso ocorrer, a minha cadeia carbônica é aberta. Ela também é chamada de acíclica. Quando a gente coloca o A na frente, em geral a gente está considerando uma negativa, não é? Então, se eu estou falando cíclica, o que você lembra de cíclica? Você lembra de um ciclo, não é? Uma coisa fechada. Se ela é acíclica, o que você interpreta? É alguma coisa que é não cíclica, concorda comigo? Aquilo que é não cíclico é, então, aberto. Então, são sinônimos. Cadeia aberta
de cadeia acíclica. Tanto faz, pode vir no exercício tanto a cadeia aberta, tanto cadeia acíclica. Lembra? Aberta, acíclica, tá aberto? Tem extremidades, tá bom? Lembra, ó, aberto, extremidades. Tá bom. Quando que eu posso chamar ela de fechada? Ué, fechou um ciclo. Eu não tenho extremidades. Eu não sei aonde que começa e aonde termina se não tiver outros parâmetros. Então observa, o CH2 está ligado no outro CH2, que está ligado no outro CH2. Olha só, fecha como se fosse um ciclo. Onde que eu vou começar? Onde que termina? Eu não sei. Essa aqui é a fórmula condensada. E aqui, olha só, também um ciclo. Não sei onde começa, não sei onde termina. Não tem extremidades, tá? Também pode ser chamada de cíclica. Cíclica. Então, no exercício pode vir fechada ou pode vir a palavra cíclica. Lembra? Cíclica, ciclo, ok? São sinônimos. E eu tenho aquela mista. Mista. É um nome meio óbvio, não é? Se ela é aberta, tem extremidades. Se ela é fechada, é porque é um ciclo. O que seria mista? Eu tenho uma parte que é aberta e uma parte que é fechada. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Uma parte aberta, uma parte fechada e uma parte aberta. Se nesse composto tem uma parte dele que é fechada e uma parte dele que é aberta, então eu chamo de mista. Só tem um detalhe, e eu vou colocar de vermelho só para vocês terem atenção. Às vezes, a interpretação no exercício não é qualquer pedaço fechado, qualquer pedaço aberto que a gente considera mista. Então, olha um exemplo clássico, olha só. Vou pegar a mesma parte fechada desse exemplo aqui e vou colocar uma parte aberta. O que a gente pode interpretar nesse desenho? Que a parte fechada tem 6 carbonos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a parte aberta? 1. O que eu posso interpretar aqui? A minha parte fechada, ela é muito mais evidente, sabe? Ela é muito mais significante. Então, nesses casos, por exemplo, a interpretação não pode ser de uma cadeia mista. O exercício pode falar para você que isso aqui é um composto fechado. Ué, mas espera aí, tem uma parte fechada e tem uma parte aberta, mas a parte fechada é muito mais significante. Pode acontecer o contrário. Eu posso colocar um composto aqui com um monte de coisa significante aberta. Vamos lá? Por exemplo, ó, eu coloco uma parte aberta aqui e aí coloco dupla ligação, estou inventando, tá? Tripla ligação, coloco um OH, eu vou colocando um monte de coisa na parte aberta, um monte de significância. E aí em um desses pedaços aí, faz de conta que tem um monte de carbono, em um dos pedaços ali eu tenho uma parte fechada que eu acabei de inventar. Coloquei aqui um triângulozinho. Ué, eu tenho uma parte aberta que é muito mais significante, ué. E aí, essa parte aberta tem prioridade. Então, toma cuidado na hora de você interpretar a questão da mista. A gente não usa tanto, a gente usa mais aberto e fechado. Mas quando tiver um exercício que aparecer para você a palavra mista, você precisa prestar atenção, porque para você chamar ela de mista de verdade, tanto a parte aberta quanto a parte fechada precisa ser significante. Não adianta você ter uma parte aberta super grande, cheia de coisas, e uma parte fechada pequenininha. Ou o contrário, uma parte fechada toda significante e uma ramificaçãozinha ali pequenininha, tá? Lembra, tanto a parte fechada quanto a parte aberta precisa ter significância, ok? Aí sim, você pode chamar ela de mista. Fechou? Então, ó, ou ela é aberta, acíclica, ou ela é fechada,
cíclica ou ela é mista. Lembra que o que a gente mais utiliza é aberta e fechada. Então agora vamos falar daquela observação que eu tinha deixado ali. Vamos voltar aqui, Cris, por favor? No início da aula... No alerta, né? É aqui, ó. No início da aula, eu coloquei essa observação para vocês. Tá vendo que uma das primeiras coisas que você pode usar a palavra alifática é como sinônimo de cadeia aberta? Então aquela cadeia ali, que eu chamei de cadeia aberta, ela não só pode ser chamada de cadeia aberta, ela pode ser chamada de cadeia aberta sim, mas também de acíclica ou ainda alifática. Então, se eu falar alifática, você pode deduzir, será que está chamando de sinônimo de cadeia aberta? Só tem um detalhe, além de sinônimo de cadeia aberta, também são consideradas aquelas cadeias que são não aromáticas, sendo aberta ou fechada, tá? Então, você precisa ter aquele senso crítico para analisar no exercício. Se a palavra alifática está sendo analisada como sinônimo de cadeia aberta, com extremidades, que é o que eu acabei de explicar, ou tem a ver com ser não aromática. Aí, daqui a pouquinho eu te explico o porquê disso aqui. Fechou? Quer abrir aí para comentários? Que aí a gente já passa para o próximo aqui, ó. Se não tiver dúvida. Né? Essa matéria é muito tranquila. Sim. E aí, gente, dúvidas? Posso seguir? Se puder, dá um joinha aí pra gente não perder tempo. Aproveitar que o barulho parou. Olha essa voz com barulho de despertador. Esse neném vai passar bem. Nenhuma dúvida? Ó, pode seguir. Por enquanto, a Marcela mandou... Então, aqui. Eu acho que não tem dúvida mesmo, não, que essa matéria é muito simples. É só para finalizar mesmo a introdução. Ó, ou ela é aberta ou fechada ou mista, não é? Tá bom. Mas a gente pode ter outras classificações. Quando a gente fala de cadeia aberta ou cadeia fechada, eu tenho algumas particularidades. Mas existem classificações que servem para as duas. E a gente vai começar a ver essa agora. Se você reparar no quadro, eu usei cores diferentes. Aquilo que eu coloquei em vermelho é que serve para as duas. Tanto para a aberta quanto para a fechada. Então, obviamente, a gente vai poder classificar de certa forma também a mista. Tá? Então, olha só. A próxima classificação, lembra, tá em vermelho, serve tanto para aberta quanto para fechada, tá bom? Então, olha só, ou ela é normal ou ela é ramificada. Você tá vendo que eu usei uma seta só? Ela não pode ser normal e ramificada ao mesmo tempo, não. Ou ela é normal ou ela é ramificada. Como é que funciona? Ramificada, olha o nome, é aquilo que tem ramo. Normal é aquilo que tem uma sequência só. Totalmente normal, sequencial. Ramificada possui ramos, tá? Aí você fala, nossa, que difícil ficar interpretando isso normal, sequencial, ramificado. A gente tem um jeitinho que é muito mais simples de você olhar se ela é normal ou não. Olha só, para ela ser normal, ela tem que apresentar apenas carbonos primários e secundários na sua estrutura. Lembra que a gente aprendeu isso na aula passada? Carbono primário, ligado a um carbono. Carbono secundário, 2 carbonos. Terciário, 3 carbonos. Quaternário, 4 carbonos. Não tem como ter mais do que essa classificação, porque o carbono foi preso e ele tem direito a quantas ligações? 4. Então, volta aqui. Para ser normal, observa que na estrutura você vai ter carbonos. Ó, carbonos primários e secundários na sua estrutura. Quer tirar a prova? Ó, esse carbono, esse e esse. Vamos olhar na parte aberta primeiro, ó.
Esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação só. Então, ele é primário. Esse aqui está fazendo duas, olha só. Isso é um carbono, isso também é carbono. Lembra que as outras ligações são hidrogênio. Secundário. Secundário, primário. Então, olha só. Aqui é um carbono primário. Aqui é um carbono secundário. Secundário, primário. Então, é uma cadeia normal. Viu que deu uma sequência só? Vamos fazer isso com a fechada? Porque eu também posso classificar as cadeias fechadas como normal ramificado. Aqui, ó. Cadeia fechada. Não tem extremidade. Ciclo. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos ver? Esse carbono aqui está ligado a outros dois. As outras duas ligações são hidrogênio. Então, ele é secundário. O mesmo ocorre com esse, ó. Duas ligações. Secundário, secundário, secundário. Então, repara que toda vez que você for classificar uma cadeia como normal, você só vai encontrar carbonos primários e secundários na estrutura. Agora, se a minha cadeia ela possui um ramo, é porque sobrou ramo, não é? Além daquela cadeia normal, sobrou ramo. Ah, então aí você vai encontrar carbonos que são, ó, carbonos que são terciários e ou quaternários. Que pode ter terciários, só quaternários, aí vai depender. Mas se você encontrou pelo menos um terciário ou quaternário, vai sobrar um ramo ali. É o que a gente chama de ramificação. Se tem uma ramificação, a minha cadeia então é ramificada. Vamos tirar a prova, ó. Vértices são carbonos. Então, tem um carbono aqui, um aqui, um aqui, um aqui na ponta, o outro aqui na ponta. Então, vamos ver? Esse carbono aqui está ligado só a esse carbono, não é? Então, ele é primário. Esse aqui está ligado a esse carbono e a esse. Ele é secundário. Esse carbono aqui está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, esse aqui já é terciário. Esse está ligado só a esse, primário. Esse está ligado só a esse, primário. Ah, então olha só. Tem um carbono terciário aqui, ó. Então, quer dizer que isso aqui, ó, que é a minha maior sequência, é o que a gente chama de cadeia principal, que nós vamos aprender depois. E aqui, isso aqui que sobrou, ó, é uma ramificação, que nós vamos aprender depois. Mas o que eu já tiro de conclusão? É uma cadeia ramificada. Então, olha, se tem carbonos terciários e ou quaternários, ramificado. Vamos tirar a prova aqui, ó. Carbono, 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 carbono. Esse aqui é secundário, secundário, secundário. Olha esse. 1, 2, 3. Aqui o terciário aqui, ó. Se tem carbono terciário e ou quaternário, é ramificada. Só para a gente tirar a prova e citar, isso aqui é uma ramificação. Então tá, ou ela é normal ou ela é ramificada. Sendo normal, só possui carbonos primários e secundários, para ter uma extensão só. Para ser ramificada, tem que possuir terciários e ou quaternários. Então, além daquela sequência, eu tenho ramos sobrando, tá bom? Beleza. Agora a gente vai ver a segunda classificação, além daquelas que a gente viu lá. E vocês repararam que está em vermelho, não é? Se está em vermelho, quer dizer que serve tanto para cadeias abertas quanto para cadeias fechadas, dependendo do que você está classificando lá. E aí, olha só, quando que eu vou chamar ela de saturada, quando eu vou chamar ela de insaturada? E lembra, ou ela é saturada, ou ela é insaturada. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu coloquei a setinha aqui, ó, tá bom? Ou ela é saturada, ou ela é insaturada. A gente já falou mais ou menos dessas duas palavrinhas quando a gente classificou o carbono. Quando a gente chamava o carbono de carbono saturado, ele só tinha ligações simples, vocês lembram?
E quando a gente chamava o carbono de carbono insaturado, é que ele tinha insaturações. Quais são as insaturações que nós temos? Dupla e tripla. Então vai funcionar do mesmo esquema. Se a minha cadeia for uma cadeia saturada, ela só vai ter ligações simples. Se a minha cadeia carbônica for insaturada, vai ter dupla ou tripla, tá bom? Agora olha só, lembra do início da aula que eu falei com vocês? Gente, presta atenção no nome da matéria. Classificação de cadeias carbônicas. Se você está olhando a cadeia de carbonos. Então presta atenção que é entre carbonos, tá bom? Então se vai ter dupla ou não, se vai ter simples ou não, você vai olhar entre os carbonos, que é a sua cadeia principal, aquela maior sequência. Então olha só, nesse caso aqui, a minha sequência começa aqui, vai aqui, aqui e aqui. Tá vendo a minha sequência de carbonos? E eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Entre esses carbonos, que tipo de ligação que eu tenho? Ó, simples, simples e simples. Então tá saturado. Olha essa parte fechada aqui. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Esses carbonos estão ligados entre si? Que tipo de ligação? Simples. Ah, Janaína, mas ele faz 4. Sim, mas mesmo assim aqui, ó, tem 2 hidrogênios aqui, tem 2 hidrogênios aqui. Lembra que os hidrogênios a gente engole. O hidrogênio faz uma ligação só, tudo simples, saturado, tá bom? Quando que eu vou chamar de insaturada? Quando entre 2 carbonos eu tenho dupla ou tripla. Então aqui, ó, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro, outro e outro. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos começar na parte aberta aqui, ó. Repara que entre esses 2 carbonos eu tenho uma ligação simples. Mas entre esses 2 aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla. Tá aqui a minha insaturação. Tá aqui a característica que faz dessa cadeia carbônica insaturada. O mesmo ocorre aqui. Entre esses 2 carbonos, eu tenho ligação simples. Mas olha, entre esses 2 aqui, eu tenho uma ligação dupla. Tá aqui a minha insaturação. É o que faz dela insaturada. O que você precisa tomar cuidado é que às vezes o meu composto vai ter uma ligação dupla, vai ter uma ligação tripla, às vezes, mas não é entre carbonos. Aí você não conta. Quer ver? Vou fazer em vermelho para você prestar atenção, ó. Dá para pegar um pedacinho aqui? Sim. Ó, a gente pega. O verde, eu acho que quando você pôr as bolinhas pode dar uma reforçadazinha um pouquinho aqui? mais. É. Tá. É só esse pedacinho aí em branco? Só, vou fazer um exemplo aqui, ó. É de saturado e insaturado, tá? Vou puxar a seta de baixo para não ficar confuso. Ó. Observe isso aqui. Eu vou ter um carbono ligado com o outro, ligado com o outro, ligado com o outro, ligado com o outro. Aí aqui, ó. Aqui é um carbono, aqui outro, outro e outro. Repara que entre os carbonos eu só tenho ligações simples. Mas aí eu vou lá e faço assim, ó. Põe uma ligação dupla aqui e coloco um oxigênio. Aí o que o aluno faz? Bom, a Janaína falou que se tem só ligações simples, é saturado. Se tem ligação dupla ou tripla, é insaturado. Aí você vem nesse composto aqui, bate o olho nessa dupla e fala o quê? Esse composto é um composto insaturado. Mas não é. Não é entre carbonos, observa. É entre um carbono e um oxigênio. Então, esse composto aqui, ele não é insaturado. Na verdade, ele é saturado. Ah, mas tem dupla. Mas não está entre carbonos. Então, eu vou colocar aqui, ó, em cima de insaturado, que você tem que observar que essa dupla ou tripla, que são as insaturações que nós temos, tem que estar entre carbonos.
Não pode esquecer. Aqui não está entre carbonos, então não entra. Se eu te der esse composto aqui, ou um composto maior, que tenha essa situação, por exemplo, perguntar para você, isso aqui é saturado ou insaturado? Você vai classificar para mim como saturado e não insaturado. Ok? Só para prestar atenção nesse exemplo aqui, ó. Pronto. Quer abrir para perguntas aí? Antes da gente passar para o outro. Ó, pessoal, vocês falam, se tiver tranquilo e vocês preferirem deixar as perguntas por último também, avisa a gente. Mas vai dando joinha, se tá legal? Eu acho que não vai ter problema com essa matéria. Manda os coraçõezinhos também, que aí a gente vai entendendo aqui se tá tudo ok, tá? Nós estamos sensíveis, tá bom? Qual pedaço, Jana? Esse. Sim. Esse do condensado vai pegar ou não? Cadê? Aqui? Agora não. Pode seguir direto, gente? Então, e vocês mandam as dúvidas se tiver no final, né? Beleza, o pessoal tá mandando joinha aqui que tá tudo ok, já. Coração ninguém mandou? Corações estão subindo. E ó, subiram muitos corações agora. Ai. Ó, então agora a gente vai ver a parte de homogêneo e heterogêneo. É assim, ou ela é homogênea ou ela é heterogênea. Não tem como ela ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Aí, quando eu tô falando de cadeia aberta, a gente fala homogênea, heterogênea. Quando a gente fala de cadeia fechada, tem exercícios que falam homogênea e heterogênea, mas tem exercícios que chamam de cíclica e heterocíclica, mas vai dar no mesmo, tá bom? Vai ser a mesma característica, só que quando ela é aberta e quando ela é fechada. Então a ideia é o seguinte, se a minha cadeia sendo aberta ou fechada, eu for classificar ela de homogênea, só tem carbono e hidrogênio na estrutura, tá bom? Então eu vou colocar aqui na frente, carbono e hidrogênio na minha estrutura, ok? Mas, como sempre, tem pegadinha. A gente vai ver aos pouquinhos, ó. Vou pegar meu verde pra gente ver direitinho, olha só. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho outro carbono e outro carbono. Eu não tenho N, nitrogênio. Eu não tenho O, oxigênio. P, que é o fósforo. S, que é o enxofre. Lembra que na aula passada a gente viu que, em geral, os compostos orgânicos são aqueles organogênicos ou organolépticos, que é carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Aí, às vezes, a gente pode ter o enxofre substituindo o oxigênio e o fósforo substituindo o nitrogênio. Mas não foge muito desses, não é? A maioria dos compostos tem esses elementos. Então pensa, quando eu tenho homogêneo, só pode ir carbono e hidrogênio na cadeia principal. Lembra? Entre carbonos. Então aqui você tem que entender que também serve a ideia do entre carbonos. Então, olha só, entre os carbonos ali, eu não tenho nenhum dos outros elementos. O, N, P, S, eu não tenho. Então, olha aqui, carbono, 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 um ligado ao outro, homogêneo. Olha esse aqui, carbono, 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 carbono. Não tem nenhum dos outros elementos, homogêneo. O que é a pegadinha que pode ocorrer com esses compostos? Por exemplo, vou puxar aqui, ó. Se eu tiver um composto assim, ó, eu vou fazer de vermelho, fica melhor, para vocês ficarem mais atentos, ó. Aí eu vou puxar um oxigênio aqui, ó. Aí o menino bate o olho para esse composto e fala assim, tá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
Só que tem um oxigênio ali. Aí o que você pensa? Ah, é heterogêneo. E não é. Lembra que tem que ser entre carbonos. Ó, esse carbono tá ligado com esse, tá ligado com esse, tá ligado com esse, tá ligado com esse. Entre carbonos tem algum elemento? O, N, S, P? Não. Tá vendo que ele tá de forma externa aqui? Então é só com carbono. Mesmo assim, tendo oxigênio, eu ainda chamo de homogêneo. Mas, se tiver entre carbonos, aí sim, Gleice. A Gleice tá aqui. Sabe como é que o meu professor falava? Que era o sintoma da vaca. É porque tinha uma menina lá que fazia assim. Aí ele falava que é igualzinho a vaca. Olha lá, já começaram com o sintoma da vaca. Eu lembrei na hora. Gente, a Gleice também está aprendendo química. Ela faz o sintoma da vaca. É pra ter interação. A aula sem interação é ruim. Então, gente, lembra que não é só você bater o olho e ver se não tem outro elemento. Tem que estar entre carbonos. Agora, olha a diferença. Heterogêneo. Eu tenho um carbono aqui, meu verde. Tem um carbono aqui, um aqui. Pessoal, eu vou abrir aqui. Vocês estão acompanhando? Deu uma queda bem basiquinha aqui. Então, todo mundo vendo? Vocês entenderam essa parte do carbono aí? Oi? Deu aquele... Ó, eu vou sair e vou entrar de novo. E aí a Jana volta pra nós. Isso, lá na parte heterogênea. Tá? Tá. Só um minutinho.